Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Danusa Rochinski, sou administradora e especialista em gestão, organização e estruturação de empresas. Estou aqui hoje para a gente falar sobre uma ferramenta que é quase uma filosofia, na verdade, de organização. Então, organização de espaços físicos ou de arquivos digitais. Então, ela serve mais para isso. Na verdade, é um método de organização que se chama 5S, tá? Foi criado lá no Japão. Ele quer dizer 5 palavrinhas que começam com S em japonês, que eu não vou saber falar aqui para vocês em japonês, mas vou explicar o que cada uma delas quer dizer, né, e qual é o objetivo de cada um. Mas primeiro eu vou começar explicando, assim, quando é que a gente usa, por que a gente usa o 5S. Então vamos lá. O que acontece normalmente? Quando o negócio não vai muito bem, a gente tende a colocar sempre a culpa em algo externo. Seja no governo, a crise, a pandemia, há muito imposto para pagar, eu não tenho cliente, enfim. Mas de vez em quando a gente precisa dar uma olhada um pouquinho internamente para ver o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, porque muitas vezes, na hora que a gente foca em algo externo, a gente não gera ações para melhorar, tá? E o 5S é uma dessas ações que a gente pode fazer para melhorar atendimento ao cliente, para a gente ter um serviço muito mais efetivo, mais rápido. Então, assim, eu sempre falo assim, para quem trabalha com serviço, você deve fazer isso amanhã. Para quem trabalha com produto, produção mesmo de produto, você tinha que ter feito isso, sei lá, uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás. Porque sempre se diz, viu? E 5S para produto reduz muito o custo, inclusive. Então, vamos começar a falar um pouquinho de 5S. Que nem vocês sabem, eu gosto de digitar e escrever o que é que eu vou falar para vocês. Então, vamos começar. Que nem eu falei, então, 5S é um método. Cadê? É um método de organização que serve tanto para serviços quanto para produção, tá? Quais são os benefícios que a gente pode ter com o 5S? Benefícios. Primeiramente, principalmente quando a gente fala com produção, a gente tem muito ganho em redução de acidentes de trabalho. Acidentes ou incidentes, né? Acidentes de trabalho. Que nem eu falei, quando a gente fala tanto em produção quanto em serviços, a gente tem ganhos com tempo e produtividade. Vocês vão entender por quê. Na verdade, eu vou falar logo por quê. Porque na hora que você organiza tudo, você ganha muito tempo em não ter que procurar as coisas. Seja documentos, seja informações, seja ferramentas, seja matéria-prima, o que você precisar para fazer sua atividade. Na hora que ela está organizada, você não precisa procurar isso. E aí você ganha tempo e você se torna mais produtivo. Um outro benefício do 5S é que ele tem um custo zero. Quando tem custo, é tipo assim, preciso comprar um etiquetador, ou seja, o custo dele é muito baixo, principalmente comparado ao retorno que ele traz, tá? E quando tem custo, que nem eu disse, é um custo uma vez. Você vai investir uma vez numa etiquetadora e se precisar, porque a maioria das vezes nem precisa, tá? Ai, gente, ignore essas mãos. E por que a gente vê que hoje em dia muitas empresas não usam 5S, né? Não tem esse método de organização, principalmente pequenas empresas. Quando a gente tem uma pessoa só fazendo as atividades, normalmente ela guarda as coisas e, na maioria das vezes, ela lembra onde ela guardou. Então, ela realmente não... Ela até pode ter um tempo a mais de procurar alguma coisa se ela não... Tipo, é alguma coisa que ela usa sempre e ela guardou numa gaveta escondida no armário. Ela sabe que tá lá. De novo, na maioria das vezes, se as pessoas tiverem a memória tipo a minha tá ultimamente, ela não vai lembrar. Então, o 5S vai valer mesmo se você tiver uma pessoa. Mas, enfim, quando geralmente a gente tem uma pessoa fazendo a tarefa, ela não sente que isso vai trazer tanto ganho, mas traz, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho na prática como isso traz de ganho para uma empresa. Então, vamos ver como é que a gente faz o 5S na prática. Agora que eu já falei que ele é ótimo, né? Como que a gente faz o 5S? Então, vamos lá para como fazer. Primeiro passo vocês vão me ouvir falar isso, eu acho que toda vez que a gente precisava implementar alguma coisa, envolva as pessoas. A primeira coisa de todas, chame todo mundo na sala, explique o que é o 5S, por que você quer fazer o 5S, qual vai ser o benefício que elas vão ter. Então, explica para todo mundo o que é que vai estar acontecendo ali, porque você vai mexer, principalmente se você for mexer na mesa das pessoas, elas precisam entender, né?
Tem gente que, quem nunca, né, chegou no escritório, tem aquele pessoal que tem uma mesa abarrotada de papel, aí é fotografia, aí é jarro de planta, aí sei lá, não sei quantos mil sapinhos para coleção de sapinho, aí tem não sei quantas opções de caneta colorida, enfim. Você vai precisar mexer na mesa dessas pessoas, então você precisa conversar com elas antes, você não pode chegar lá e jogar tudo fora, pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, reunião com a equipe, para explicar o que é e por que está sendo implantado. Pronto. Primeiro passo, todo mundo já entendeu? Todo mundo concordou? Todo mundo está empolgadíssimo para fazer? O que é que você vai fazer? Você vai começar pelo primeiro S. Em português a gente chama de census, tá? A gente usa o S, que era um nome japonês, para censo. Então, o primeiro uso é o censo de utilização. Então, você vai separar tudo que você tem muito uso, pouco uso ou nenhum uso. Então, separar as coisas pelo uso. Muito, pouco, nenhum. Por quê? Porque você precisa já saber para quando você for pro próximo censo, que é organizar, tá? Então, você vai ver assim, essa pessoa que eu dei de milhões de exemplos, ela tem um monte de papel que ela ficou lá na mesa dela, mas ela nunca pega, então ela não tem nenhum uso para aquilo. Tem milhões de canetas, mas ela só usa uma. As canetas não tem nenhum uso. Os sapinhos, nenhum uso. Vai ter coisas, ela tem um marcador laranja, que ela usa de vez em quando, mas não é sempre, então é pouco uso. Então, você vai separar isso. E eu sempre digo assim, se você ficou em dúvida, é porque você não precisa, tá? Porque o que você precisa, você tem certeza que você precisa. E pelo amor de Deus, agora é hora de desapegar. É bem ao OLX mesmo. Então, não vem me dizer que você precisa de tudo, que tudo tem muito uso, porque não existe, tá? Então, primeira coisa é isso, separar as coisas pelo uso. Então, vamos pro segundo S. O segundo S, que é o censo de organização. Então, o que é que você faz nesse segundo S, que é o de organização? Você vai definir os locais de armazenamento, tá? Então, tudo isso que você separou, então, aquilo que você usa sempre, você vai deixar mais à mão, mais próximo de você. O que você usa pouco, você já vai deixar, tipo, numa gaveta mais embaixo, ou na prateleira mais alta do armário. E o que você não usa, ou você vai jogar fora, ou você vai doar. Ou você vai mandar para o arquivo morto, que é documento, eu não posso jogar fora. Escaneia, coloca no sistema, ou então manda para o arquivo morto da empresa, tá? Então, o censo de organização, a gente vai definir os locais de armazenamento. Então, o que é mais usado fica nos locais de mais fácil acesso. Sabe o que eu já vi muito? Farmácia que organiza o estoque. Na verdade, não só farmácia, mas a maioria das pessoas que tem estoque organiza o estoque. De vez de organizar pelo que mais gira, o que mais sai, organiza, sei lá, por ordem alfabética ou por tamanho. Aí, tipo assim, um negócio que sai sempre, mas começa com a letra R e fica lá no fundo. E a pessoa tem que estar lá no fundo toda hora pegar. Enquanto um negócio que nunca sai, mas começa com A, fica aqui do lado dela. É o que eu mais já vi na vida. Então, não organize suas coisas por ordem alfabética, organize pelo censo de utilização. Fechou? E aí, com isso, a gente vai para o terceiro S, que é o censo de limpeza. Então, depois que você já tirou tudo que tinha guardado lá, muitas vezes o que sai de pó na hora que a gente começa a mexer nessas papeladas. Então, depois você vai fazer o quê? Limpar tudo. Então, sua mesa que estava cheia de coisa, você vai pegar um paninho, só hoje com Covid, álcool, né, 70%, passar tudo, arrumar, limpar, tá? Então, não tem muito o que explicar nesse censo. É limpar o que ficou, né, de espaço para você. E aí, a gente vai para o quarto censo, que é o censo de padronização. O que é isso? Então, se você fez isso sozinho, por exemplo, eu estou mexendo só no meu arquivo, mas tem outras pessoas que podem ser que precisem acessar meu arquivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou padronizar. Então, eu acho que você já deve ter ido em muita empresa que tem as etiquetinhas com os nomes, oficina, que tem aquelas
aquelas tábuas, né, que ficam todas as ferramentas e que tem o desenho da ferramenta. Pra quê? Pra que se chegar uma pessoa nova, ela vai saber que aquela ferramenta é ali. Então, depois que ela usar, ela tem que voltar lá e guardar. Então, é para isso que serve. Então, o senso de padronização é quando todos sabem onde estão as coisas e como elas estão organizadas. Então, se a gente está falando de arquivo digital, então criar um nome para padronizar, uma forma de padronizar os nomes dos arquivos. Então, contratos, eu vou começar com a data, mas como é essa data? Dia, mês, ano. Eu trabalhei numa empresa que não era ao contrário, era ano, mês, dia. Aí depois espaço, tracinho, espaço. Nome do cliente, espaço, tracinho, espaço. O produto. Então, tudo de maiúscula ou não, a primeira vai ser maiúscula, o resto minúscula. Organize isso, porque até depois para você procurar fica muito mais fácil, tá? Então, isso é o senso de padronização. E aí a gente vai para o último S, que é o senso de disciplina, que eu brinco que é o mais difícil, tá? Que é manter as coisas arrumadas do jeito que você... Então, manter as coisas arrumadas. Então, não adianta você passar pelos 4 sensos e daqui a um mês voltar tudo pro que era antes. Então, e é isso que a gente mais vê nas empresas, tá? Faz um dia de 5S para todo mundo, vamos arrumar, limpar, etiquetar e não mantém. E aí, mês que vem tem que fazer tudo de novo, e mês que vem tem que fazer tudo de novo. Então, não adianta fazer 4 S's, senão você vai ficar rodando esses 4 S's o resto da vida. Precisa do 5S, então precisa manter as coisas arrumadas. Então, você criou essa padronização, você precisa passar para as pessoas e elas precisam manter isso, tá? E agora eu vou dar algumas dicas para essa implementação dar certo e para você conseguir manter, que foi isso que eu falei que é o mais difícil, né? Primeira coisa, implemente nessa ordem. Então, eles têm essa ordem de 1, 2, 3, 4, 5 por um motivo, porque é assim que funciona melhor, tá? Então, não adianta você começar a limpar para depois sair separando, jogando coisa fora. Vai sair pó para tudo quanto é lado. Não adianta você padronizar sem saber o que é que você está usando ou o que você não está usando. Senão você vai gastar um tempo padronizando e definindo locais para coisas que você nem está usando. Você nem vai usar, que você vai jogar fora, ou você vai mandar para um arquivo morto. Não faz sentido, tá? Então, faça na ordem certa, para não ter retrabalho. Beleza? Outra dica, foque no manter, que foi o que eu te disse, que é o que dá mais trabalho. Então, o que é que eu já vi muita empresa fazer? Por exemplo, auditoria. Então, você elege o chato que vai ser o cara do 5S, que uma vez por semana vai pegar aleatoriamente algumas pessoas e vai lá conferir se o padrão que foi feito está sendo mantido. E aí você pode criar bonificações. Eu sempre prefiro trabalhar com bonificações do que com punições. Então, você pode botar punição. Então, a pessoa que não está fazendo 5S vai receber uma notificação, o chefe dela vai receber uma notificação, mas eu sempre prefiro trabalhar com bonificação. Então, tipo, você faz um quadro com as pessoas de sua empresa e aí as pessoas que vão sendo vão mantendo, né, mantendo o 5S, vão ganhando pontuações, tipo estrelinhas ao longo do mês, com base nessas auditorias. E aí, no final do mês ou no final do trimestre, os 3 primeiros lugares ganham, sei lá, um cinema para o casal, um jantar, uma pipoqueira elétrica, enfim, o que você quiser dar de bonificação. Isso sempre, sempre, sempre dá certo, tá? E é uma coisa boa e te ajuda no que é mais difícil, que é manter. E agora vamos para a prática. Vou abrir aqui para vocês verem na prática realmente qual é o benefício da gente fazer esses 5 sensos, beleza? Então vamos lá para a prática. Finge que esse quadro cinza aqui é sua mesa, sua gaveteira, seu armário, seu escritório, seu arquivo, seu estoque, seu guarda-roupa, sua despensa de casa, sua produção, sua linha de produção, enfim, o que você sentir que você precisa organizar. Por que eu disse produção? Eu já falei produção algumas vezes. Lembra que eu falei de ferramentas? Então, se você não tem as ferramentas à mão, você demora tempo. Se você deixa sua matéria-prima bagunçada, você perde tempo, você corre o risco de errar mais. Lembra tudo isso. Por isso que eu falei que produção é uma das coisas que mais precisa de 5S e, tipo assim, não tem como viver sem. Porque, querendo ou não, serviço é informação. Você vai demorar mais um tempo procurando, mas você não tem tantos riscos. Com produção, você tem risco, além disso, de você fazer o produto errado,
porque você pegou uma ferramenta errada, ou a matéria-prima estava ali misturada, eu peguei a errada. E você tem um risco de acidente. Então você pode cair, você pode tropeçar, você pode, enfim, derrubar alguma coisa no seu pé. Então é perigoso. Por isso que 5S é muito essencial, fundamental para a produção, tá? Então vamos lá. Qual é a prática? Qual é o exercício? Então finge que isso aqui é isso que você trabalha e precisa organizar, tá? Qual é a sua tarefa? Qual é a sua missão? Você tem que achar do número 1 ao 20 em 25 segundos, tá? Eu que fiz isso aqui e eu vou fazer de verdade com vocês. Tem tempo que eu fiz, tá misturado. Mas faça aí em casa também pra você ver que eu não tô te engabelando. Pra quem não é de Salvador, pra quem eu não tô mentindo, tá? Então vamos lá. 2, 3 e 25 segundos. 1, 2, 3, 4. 2, 5, 6 tá aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu cheguei até o 14. Cadê o 15? Alguém viu o 15? Aqui embaixo. Então, bora. Em 20 segundos, ou em 25 segundos, eu fiz até o 14. Então, vamos lá para os nossos censos. Primeiro censo, censo de utilização. Então, se eu só vou usar do número 1 ao 20, não tem para que eu ter até 58 aqui, né? Então, vamos separar tudo que a gente vai usar do que a gente não vai usar. Então, o que for abaixo ou acima de 20, eu vou tirar do quadro. Bora lá. Acima de 20. 37, 54, 18. Só preciso de 1. Então, o primeiro censo, ok. Censo de utilização. Aí, agora eu vou para o censo de organização, tá? Como é que eu vou organizar? Então, eu vou botar do 1 ao 10 na esquerda e do 11 ao 20 na direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 15... 17, 19, 14, 12, 16 e 20. Pronto. Então, organizado. Então, aí vamos dizer que eu fosse padronizar. Então, eu ia falar para as pessoas todas que os números de 1 ao 10, e aí eu botava, vou fazer. Eu vou botar uma etiquetinha aqui de padronização. Então, aqui, números de 1 a 10. Então, padronizado. E aqui vai ser os números de 11 a 20. Pronto, padronizei. E limpeza eu pulei, tá, gente? Porque não tenho que limpar aqui. Vamos dizer que o padrão de limpeza seria apagar esses últimos de fora. Enfim. E o último censo que é de manter. Então é todo mundo fazer isso. Quando chegar um número novo, se for de 1 a 10, ela tá aqui, de 11 a 20 ir lá. E se for maior do que 20 ou menor do que 1, nem entra no quadro. Beleza? Vamos. Então agora vamos testar se a gente consegue achar os números. É até ridículo a gente testar, né, em 25 segundos, mas bora lá. Se a gente consegue achar os números de 1 a 20 em 25 segundos. Então vamos lá, timer valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O que aconteceu com 18, 19 e 20? Algo aconteceu com 18, eu fiz alguma besteira e tirei ele. Mas eu terminei em menos de... Faltava quase 10 segundos, então eu terminei em 15 segundos. E da outra vez eu não conseguiria terminar. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Quando a gente vê assim, fica... óbvio, né? E é isso que eu quero que vocês façam na empresa de vocês, pra ficar óbvio lá na empresa de vocês também. Então, pra na hora que a pessoa bater a cara, ela saber o que ela está procurando e onde é que vai estar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar aqui no comentário ou lá no meu Instagram, @dan_rochinski. Me segue lá, que tem bastante conteúdo legal lá também. Segue aqui meu perfil também, compartilha, curte, faço todas essas coisas de blogueiragem, que eu não sei mais o que é. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, gente!